No Saber Direito desta semana, o professor Fabrício Bolzan apresenta o curso de Direito do Consumidor, com foco na lei do superendividamento. Conheça as fases de prevenção do superendividamento, conciliação judicial e extrajudicial, contencioso e plano de pagamento, além da legislação atualizada sobre o tema. A 5ª aula começa agora. Olá, que maravilha! Retomando os trabalhos, agora o nosso último encontro aqui na TV Justiça, programa Saber Direito, disciplina Direito do Consumidor, tema Lei do Superendividamento. Eu, Fabrício Bolzan, conversando com vocês pela última vez nessa temporada a respeito da Lei do Superendividamento. E neste bloco nós vamos trabalhar com o contencioso da ação de superendividamento e com mais detalhes de como elaborar um bom plano de pagamento. Bom, quando nós falamos na fase contenciosa, nós temos que lembrar do quê? Olha, não teve ali o êxito numa tentativa de composição extrajudicial ou não teve acordo numa tentativa de composição judicial. E aí nós vamos entrar na fase contenciosa. E eu destaco aqui o artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei do Superendividamento, que diz: se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Então pode acontecer também uma situação de que alguns credores chegaram ao acordo com o consumidor e aí vamos aplicar o acordo. E para aqueles que não chegaram ao acordo, vamos entrar na fase contenciosa, na ação judicial por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Então, pensando aqui um pouquinho nisso. Lembram da fase de conciliação do bloco anterior, da aula última que nós tivemos? Então, pode ser uma tentativa via órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como um PROCON da Vida, como uma defensoria, como uma OAB, um Ministério Público, ou pode ser entidades da Associação Civil sem fins lucrativos, ou câmaras privadas de mediação, ou escritórios de advocacia devidamente certificados para realizar esse trabalho. Então, deu certo lá com alguns e não deu com outros. Com aqueles que deram certo, vamos cumprir o plano de pagamento. Com os que não deram certo, vamos para a parte da ação contenciosa. Mesmo raciocínio que fizemos para uma tentativa judicial que não tenha dado certo. Então, você, advogado, na situação do seu cliente, entendeu que o melhor era já ajuizar a ação, apresentando o plano de pagamento, pedindo liminarmente a aplicação desse plano de pagamento com o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, periculum in mora, fumus boni iuris, reversibilidade da medida e a marcação da audiência e tentativa de conciliação. Não teve êxito para um ou para todos. Começa também a fase contenciosa. E mais, diz aqui no plano de pagamento, ou melhor, diz aqui o dispositivo 104b, que o plano de pagamento poderá ser imposto compulsoriamente pelo juiz. Isso mesmo, aquele plano apresentado pelo consumidor poderá ser imposto compulsoriamente pelo juiz. Mas antes, ele vai fazer a citação dos credores e aí sim é uma citação para os credores se manifestarem. Lembram que falei para vocês que é um rito especial?
Primeiro, quando entra com a ação, que eu recomendo já entrar com o plano de pagamento pronto para pedir a liminar de aplicação imediata desse plano de pagamento. A gente entra e pede a intimação dos credores para comparecerem a uma audiência tentativa de conciliação. Ok? Não tem sentido decisões judiciais que negam a liminar num caso como esse, em que o plano foi apresentado de imediato, logo com a propositura da ação. Só tem sentido a decisão judicial de que a liminar só pode ser analisada após a audiência tentativa de conciliação quando o advogado não apresentou o plano de pagamento com a distribuição da ação. Aí tem sentido as decisões judiciais que indeferem a liminar, em que o advogado pede só o desconto de 30% do salário para pagar a dívida. Porque nós já comentamos que desconto de 30% ou 35% para pagar a dívida pode gerar o quê? Pode eternizar a demanda. E não é esse o objetivo da lei, ok? É usar a equação 70 e 30 para montar um bom plano de pagamento, não para eternizar a demanda e o consumidor pagar mais do que pagaria se tivesse em dia, mais do que pagaria se não tivesse entrado com a ação judicial. Tudo bem? Então, aí sim vai citar o credor ou os credores. Para quê? Para uma contestação genérica? Será que aí volta para o rito ordinário comum do CPC? Não. O artigo 104b, parágrafo 2º, diz o seguinte: no prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Eu vou repetir. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder, de aceitar ao plano voluntário apresentado pelo consumidor ou de renegociar. É o artigo 104b, parágrafo 2º. Veja como é um rito especial. Não é a citação para contestação genérica como todos fizeram até agora nas demandas em que eu participei. Todos. E aí a gente informa o juiz, excelência, é um rito especial, não é contestação genérica. Ele é citado, fornecedor, para demonstrar por documentos e por fundamentação jurídica por que não aceitou o plano de pagamento apresentado, por que não aceitou renegociar as dívidas. Perceberam que não é uma contestação genérica? Então, nós temos aí mais um exemplo de que o rito é especial. Voltando, entra com a ação, não é obrigado já apresentar o plano de pagamento, mas recomendamos a apresentação do plano de pagamento logo no início da ação para pedir liminar de aplicação imediata desse plano, com base nos fundamentos do artigo 300 do Código de Processo Civil para conseguir a liminar. Ok? E pede o quê? A intimação para comparecer à audiência de tentativa de conciliação. Não deu conciliação ou deu para alguns e não deu para todos, começa a fase contenciosa. Começa a ação por superendividamento para revisão e integração de contratos e repactuação de dívidas. Os credores são citados, aí sim a lei fala em citação. É aqui no 104b. É aqui no 104b, caput, que a lei fala pela primeira vez em citação. Ou seja, é a partir daí que nós temos que citar o credor para contestação genérica? Não, para apresentar por documentos as razões do porquê não aceitou o plano de pagamento voluntário, apresentado pelo consumidor ou porquê não aceitou renegociar a dívida. Tudo bem? Antes de dar continuidade no rito, vai lembrar o disposto no artigo 104b, parágrafo 1º, que diz o seguinte: serão considerados no processo, por superendividamento, se for o caso, os documentos
e as informações prestadas em audiência. Mais uma vez, um dispositivo falando da importância da audiência. Vejam, se não levados em consideração, na ação de superendividamento, se for o caso, documentos e informações prestadas em audiência. Lembram que falei para vocês? Já tive caso em que o juiz, no despacho inicial, manda citar para uma contestação genérica, que acabamos de ver pelo 104b, parágrafo 2º, que não é assim, e dizendo que dispensava por hora a realização da audiência de tentativa de conciliação e queria analisar em momento oportuno se ela deveria ou não ser realizada. Desculpa, excelência, a audiência de tentativa de conciliação ela é obrigatória. Obrigatória. Tanto que, se o consumidor superendividado de seu advogado não aceitar a recomendação que eu dei de fazer o plano de pagamento no início da ação, o momento oportuno e obrigatório é quando? Na audiência de tentativa de conciliação. E mais, o 104b, parágrafo 1º, diz que essa audiência é tão importante, mas tão importante, que os documentos e informações prestados na audiência poderão ser considerados no processo por superendividamento. Maravilha? Bom, artigo 104b, parágrafo 3º, diz o seguinte: o juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual no prazo de até 30 dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. O que diz aqui o dispositivo? Também nos lembra um pouco da lei de falência e recuperação judicial e extrajudicial, né? O síndico da falência, para quem estudou pela lei anterior, como eu, né? E aí, como é que funciona? Olha, realmente, conforme eu disse para vocês, nós que optamos pelo direito não temos muita afinidade com contas, né? Com cálculos. E eu me incluo plenamente nisso. A dificuldade que falei de usar uma semana, parar tudo no escritório para montar um plano de pagamento. Uma semana é muita coisa. Então, o que diz aqui? A possibilidade do juiz nomear um administrador. Desde que isso não onere as partes. O que significa na prática? Que o perito nomeado pelo juiz vai receber pelo valor da assistência judiciária. E aí eu pergunto, quem quer aceitar o encargo desse? Teve um caso que foram 8 peritos nomeados e ninguém aceitou. De superendividamento. Ninguém aceitou. Agradecia a honrosa nomeação, mas que pelo excesso de trabalho, infelizmente, não tinha condições de pegar a causa. Eu tenho que parar tudo no escritório para me dedicar uma semana para elaborar, ou tinha, né? Antes do sistema que eu ajudei a desenvolver. Eu parava uma semana para colocar no Word, né? Não sabia nem fazer tabela no Excel, eu fazia no Word. E aí? Você acha que o perito vai parar a vida dele para ganhar pelo valor da assistência judiciária, que é muito baixo? 8 negaram. E agora, como é que está o processo? Está lá. A gente conseguiu eliminar nesse caso, então todo mês a gente deposita em juízo o valor do plano de pagamento, uma guia para cada banco, devidamente recolhida, e estamos aí esperando. Não sei se o judiciário, no caso ali, está esperando o fim dos 60 meses para finalizar a ação, mas já tem 2 anos essa ação, 2 anos e meio já essa ação, foi em 2022, já tem aí 2 anos e meio essa ação e a gente não consegue chegar ao final dela. Tá lá. Tá como se nada tivesse acontecido, a gente depositando e pedindo para as partes se manifestarem, para os réus se manifestar. A gente depositando, pedindo para os réus se manifestar. Tudo assim. Por quê? Ele nomeou 8 peritos, nenhum aceitou, e aí o que vai fazer? Mais uma vez eu destaco a importância do Poder Judiciário aparelhar
os seus juízes, os seus serventuários, os seus conciliadores e mediadores, com ferramentas capazes de não só recolherem informações, mas transformarem essas informações em um plano de pagamento. Enquanto não tiver isso, vai continuar dessa forma, vai continuar seguindo lá o curso da ação, sem muita efetividade, só com os nossos depósitos mensalmente feitos por conta da liminar que conseguimos no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Tudo bem? Bom, chegou o momento de responder a pergunta deixada no último encontro, né? Nós vimos que o artigo 54D, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei do Superendividamento, diz o seguinte: o descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos artigos 52 e 54C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução de juros dos encargos e de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Ok? Vimos isso. Ou seja, em resumo, 54D, parágrafo único, diz o quê? Diz que, diante de uma ilegalidade, quer na oferta do crédito, quer no próprio contrato de consumo, o consumidor pode reduzir os juros e dilatar o prazo de pagamento. Já falei para vocês que pode chegar a juros zero e pode pagar em até 5 anos nos termos da lei. E aonde está isso, Fabrício? Está aqui no artigo 104B, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que foi inserido pela Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. O dispositivo legal diz o seguinte: o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço e preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104A deste Código, em, no máximo, 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Então vamos ver. Da onde eu tiro o juro zero aqui? O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. Claro que nessa conta eu vou descontar o quê? O que o consumidor pagou, também devidamente corrigido, correção monetária. E aí, o restante, diz a parte final, em parcelas mensais iguais e sucessivas. Então, a conjugação do artigo 54D, parágrafo único, com o artigo 104B, parágrafo 4º, pode ser resumida da seguinte forma: diante de uma ilegalidade na oferta do crédito ou no contrato efetivamente celebrado, e aí eu recomendo advogado e advogada busquem a ilegalidade. Se não achar nenhuma, o que eu considero quase impossível, bate no coringa, que violou o princípio do crédito responsável, porque deu mais um crédito para uma pessoa que não tinha condições de pagar, né? Então, você identifica a ilegalidade para quê? Para reduzir juros e dilatar prazo de pagamento. Reduzir juros a quanto? Pode ser juros zero. Aliás, eu recomendo montar a juros zero e ir para uma mesa de negociação. Quer Sejusc,
quer câmara privada de mediação, quer um escritório de advocacia especializado e certificado para tanto, quer um instituto como o que nós criamos, o Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores Superendividados, o INDEX. Bom, vai lá. Espreme o máximo para ter uma margem de negociação. Então vai para o juro zero. Pega o principal e corrige monetariamente. Então pegou em 2020 R$10 mil. Como está hoje esse valor atualizado, corrigido monetariamente? E a sugestão, dentre os índices oficiais de preço, é começar corrigindo pelo índice do tribunal, que é o INPC, ok? Corrige para hoje. Hoje está em, vamos chutar, R$20 mil, ok? Não é isso, mas hoje está em R$20 mil. De 10 que pegou, hoje está em R$20 mil. Pô, mas ele já pagou 20 parcelas daquelas 96 que ele contratou. Então vamos lá, parcela por parcela atualizar. Parcela por parcela atualizar. Pô, mas tem 20, Bolsa. Por isso que na mão demorava uma semana. Por isso que um sistema vai fazer isso tudo automaticamente, pegando a data do início e vai atualizando parcela por parcela. Aí você tira do principal atualizado da dívida, você tira e desconta o que você já pagou, também atualizado parcela por parcela. Vai sobrar um saldo. Esse saldo devedor, nós vimos pela lei que pode ser parcelado em até 5 anos. Conforme nós já falamos, por mais que a lei fale expressamente em 5 anos, 60 meses, nós defendemos que se dentre os contratos que levaram ao superendividamento, tem pelo menos um com parcelas maiores do que 60 meses para pagar, por exemplo, 96 meses, eu entendo que dá para montar o plano de pagamento usando esse prazo máximo que está ali em um dentre tantos contratos. Por quê? Princípio da vinculação da oferta. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Ofertou, vinculou. Se esses 96 meses nós já demonstramos que é uma forma de beneficiar os bancos e as entidades de crédito, que muitas vezes seguem a média de juros mensal, segue a média de juros anual, mas contratos que antigamente eram de 36 meses agora vão para 96, então ele ganha onde? Na longevidade do contrato. Se esse prazo beneficia o fornecedor de alguma forma, que seja também usado para beneficiar o consumidor superendividado no momento da elaboração do seu plano de pagamento. E mais, o artigo 104b, parágrafo 4º, ele fala da possibilidade de se colocar uma carência de até 180 dias para pagar a primeira parcela. Olha, muito bacana o espírito da lei, mas a gente tem dificuldade de conseguir liminar já depositando em juízo a primeira parcela. Ainda mais você fala em 180 dias de carência. Hoje, no início da vigência da lei, porque há alguns anos ainda é nova, né? Alguns 10 anos a lei ainda é nova. Alguns 10 anos a lei ainda é nova aqui no Brasil. Não é nova para a gente, mas para aplicar, para implementar, para começar a ser ali a sua mensagem, a sua mens legis efetivamente realizada, demora uns 10 anos pelo menos, né? Então, antes disso é uma lei nova. Então, como estamos diante ainda desse cenário de lei nova, eu não recomendo para quem quer liminar colocar pedido de carência de 180 dias. Eu recomendo o quê? Fazer o plano de pagamento no início. Se for o caso, já depositar a primeira parcela em juízo, para dizer, olha, esse aí está bem intencionado, ele quer pagar, né? Se é uma pessoa que não tem condições, ou é tudo consignado, como foi um cliente nosso, não adianta depositar em juízo, porque vai descontar. E mesmo com liminar, demora um tempo para deixar de descontar o crédito consignado por uma burocracia
de levantamento ali dos descontos pelo INSS. Então, eu não recomendo. Se é crédito consignado, não deposite em juízo, porque ali vai demorar um tempo, mesmo com a liminar vigente, para parar de descontar. Eu recomendo já pagar. Eu recomendo montar o plano, já depositar a primeira, salvo se for crédito consignado, porque aí espera liminar, espera parar de descontar para conseguir fazer ali o depósito judicial. Tudo bem? Então, fechando a fase contenciosa do nosso último encontro para falarmos um pouco mais de plano de pagamento, de como elaborar o plano de pagamento. Você pode fazer uma tentativa de caminhada de composição extrajudicial com órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como PROCONs, OAB, defensorias, Ministério Público, OAB, pode. Ou você pode tentar via privada, associação sem fins lucrativos, como o INDEX, câmaras mediadoras de direito privado, escritórios de advocacia certificados. Ótimo. Deu acordo, não deu acordo, pode a caminhada judicial. Você entra com a ação se ninguém fez acordo contra todos ou só contra aqueles que não fizeram acordo. Sugiro já entrar com um plano de pagamento pronto para pedir liminar de aplicação imediata desse plano de pagamento, demonstrando os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, periculum in mora, fumus boniuris, demonstra também que a medida pode ser revertida a qualquer momento, ok? E manda intimar para a audiência de tentativa de conciliação. Ah, professor, o juiz não deu, falou lá no despacho genérico que ele vai ver no momento oportuno o seu caso de audiência. Agravem, porque é um rito especial. Daniel Assunção Amorim, que escreve junto com Flávio Tartus, processo civil, fala textualmente, é rito especial. A audiência de tentativa de conciliação ela é obrigatória. Ah, o juiz não deu liminar. Agravem. Mas qual liminar? De imposição desde o início do plano de pagamento já apresentado no momento da distribuição da ação. Se não deu liminar porque você só pediu para descontar 30%, você está prejudicando o seu cliente. Está prejudicando. Vai eternizar a dívida. Vai prejudicar o seu cliente. Ele vai sair pior do que ele entrou nessa história. Quem fala isso não sou só eu, advogado. É também Ione Amorim, economista do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor aqui de São Paulo. Tudo bem? Que estuda o tema e trabalha com superendividados também há mais de uma década. Bom, ou conseguiu eliminar por agravo ou não conseguiu, ou conseguiu a determinação da audiência por agravo, vai lá a audiência, participam todos, faltam alguns. Os que faltaram serão penalizados, como suspensão da exigibilidade do débito, dos encargos da mora, possibilidade de imposição compulsória do plano de pagamento e vai receber por último, depois que todos aqueles que estavam na audiência receberam. Tudo bem? E aí? Deu acordo na audiência, para alguns não deu para outros. Vai instaurar a ação, o processo por superendividamento, para revisão e integração de contratos e repactuação de dívidas. E aí o juiz vai citar, é agora que se fala em citação, para a realização de uma contestação genérica? Não. Para que os credores em 15 dias demonstrem o quê? Demonstrem por documentos por que não acederam, por que não aceitaram o plano voluntário apresentado e por que
que não aceitaram renegociar as dívidas. Juiz pode nomear um administrador para analisar os cálculos do plano de pagamento apresentado. Na prática, ninguém aceita, porque a lei fala não pode onerar as partes. Coitadinho do banco, coitadinho da entidade de crédito, né? São pobrezinhos, não pode onerar as partes. E aí, vai pela assistência judiciária. Que perito que quer parar o seu trabalho para ganhar pouco num caso complexo, como é o caso do superendividamento, em que eu sou a prova viva de parar o escritório uma semana para conseguir montar um plano de pagamento antes do sistema que eu desenvolvi. E aí vai acontecer o quê? Se ele nomeia um administrador, o administrador vai conferir, ou se ele, juiz, tem ferramenta, tem um sistema que consegue conferir o plano de pagamento apresentado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sentenciar. E o espírito da lei é sentenciar como? Com improcedência, que nem eu já presenciei, condenando o superendividado a mais obrigações, a mais dificuldades financeiras, aos ônus da sucumbência? Não. Isso contraria o espírito da lei. É uma sentença impondo compulsoriamente o plano de pagamento, ou apresentado pelo consumidor que ele conferiu e concordou, ou apresentado por um eventual perito, administrador nomeado pelo juízo e que também aceitou trabalhar recebendo pouco nos termos da assistência judiciária. É esse o cenário do rito do processo contencioso. Pode apelar, quem perde pode apelar e, se tiver violação de lei, pode inclusive ingressar com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Maravilha? Bom, a outra parte desse último bloco é como fazer um plano de pagamento. Então, eu vou começar falando da minha experiência inicial de montar um plano de pagamento na mão e no Word para o juiz, né? Então, eu colocava lá a remuneração mensal. Então, trouxe um exemplo aqui de um aposentado. Um aposentado que recebia R$ 4.342,93 líquido, já descontado ali o imposto de renda. Perfeito? Eu não colocava os descontos das dívidas, não. Eu pego o valor que ele recebe principal e tiro só o imposto de renda. Então, líquido, esse consumidor superendividado, no meu exemplo, ganhava R$ 4.342,93 da Previdência Social. De dívida, eram descontados desses 4.000, R$ 2.060,58. Isso representa 47,44% do que ele recebia líquido. Então, quase metade do que ele recebia ia para pagar dívidas. Ora, já foge da equação, lembram? 30, 70. 30% do que ganha para pagar dívida, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 70% do que ganha para sobreviver, para os gastos mínimos, essenciais dele, consumidor, e da família dele. Então, quais seriam os gastos mínimos essenciais aqui que eu elenquei desse consumidor? IPTU, luz, água, TV e internet. É digno que a pessoa tenha TV e internet. Não é artigo de luxo ter TV e internet. Vamos ser honestos, ok? Não vamos ser hipócritas, perfeito? Celular, é digno que a pessoa tenha celular. Gás, porque ela não tem telefone fixo aqui, ela tem só o celular. Gás, alimentação e algumas despesas extraordinárias, porque as pessoas mais humildes acabam ajudando outras que são mais humildes que ela, como a sogra. Esse senhor aqui paga uma parte do boleto da sogra do convênio. Paga uma parte do gás da sogra, no caso concreto. Farmácia, emergência, vestuário. E aí a nossa inocência, né? A gente vive numa bolha, né? Nível superior, tem profissão. E aí eu querendo
chegar nos 70% do que ele ganha com mínimo existencial, eu tive a inocência de perguntar quanto que ele gastava por mês de vestuário. E ele me respondeu: filho, faz mais de 4 anos que eu não compro uma camisa para mim. Realmente, quando ele foi no escritório levar a documentação, assinar a procuração, você percebia ali uma roupinha bem gasta, a humildade daquele trabalhador que a vida inteira trabalhou para ter uma aposentadoria de 4 mil e pouco e que só de dívida era mais de R$2.000 descontados da aposentadoria dele. Então, assim, a gente conseguiu, neste caso, fazer de mínima existencial para ele e provar de mínima existencial para ele 71%. Ou seja, de mínima existencial ele tem um gasto de R$ 3.086,71. Então, olha que interessante. De dívida, ele gasta R$ 2.060,58. Dívida bancária. Mas de gastos essenciais, R$ 3.086,71. Concordam que a conta não fecha aqui? A conta não fecha, porque se eu somo o mínimo existencial com as dívidas, ele gasta R$ 5.147,29 por mês, só que ele ganha quanto? R$ 4.342,93 líquido. Ou seja, todo mês ele fechava no vermelho em R$ 804,36. O que fazia esse consumidor? Ia pegando mais empréstimo. Ia pegando outro. Ia pegando... Olha a bola de neve. Não sai nunca mais. Não sai nunca mais. E aí quando ele fala para o agente financeiro que, entre aspas, estava ajudando ele, dando novos empréstimos, isso não é ajudar, né? Isso daí é colocar o cara numa vala sem fim, né? Quando ele fala que vai entrar com a ação, e entra com a ação, e sai a liminar, o agente financeiro manda mensagem para ele, que eu tenho printada, mostro para você, quando você quiser, o dia que você vier nos visitar no escritório, o dia que eu te encontrar em algum lugar por aí, eu mostro para você, ele falando: mas o senhor falava tão que era religioso? Falava tanto em Deus, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Com o agente financeiro. Olha isso. Olha a coação a esse consumidor superendividado. E aí a gente termina uma parte introdutória do plano, na época, mostrando o cenário atual, né, de todos os débitos das dívidas até esse valor de R$ 2.060,58, que representa aí 47%, 44% do que ganha esse consumidor, e a nossa proposta do nosso plano pretendido. As parcelas para cada um dos bancos, perfazendo aqui R$ 1.086,50, 25% do que ele ganha. Então, a nossa proposta de plano de pagamento no juros zero é de 25%. Para ter uma margem, veja só, ele gasta com mínimo existencial 71%. Eu estou pondo 25% de proposta. Então, eu tenho uma margem para negociar. Por isso que é bom chegar no juro zero, porque eu tenho uma boa margem ou uma pequena margem para poder negociar. Tudo bem? Aí, o que eu apresento na sequência para o juiz? Apresentava na mão. Valor principal, no nosso exemplo, aqui 6.000 de uma das dívidas. Data da contratação, maio de 2020. Prazo para pagamento, 4 anos e 2 meses. Juros por mês, juros por ano. Parcelas contratadas, 50 de R$ 153,08. Primeira parcela, em maio de 2020. Total da dívida, com juros contratados, R$ 7.654. Valor pago até o momento, 23 parcelas de 153,08, ou seja, 3.520,84. O que a gente faz?
atualiza o principal, de 6 mil foi para 7.064,64 centavos. Atualiza o que já pagou, essas 23 parcelas de 153, e isso vai dar um saldo. No nosso caso, qual foi o saldo? R$ 3.543,80, que eu dividindo em 60 parcelas, dava 60 parcelas de R$ 59,56. Então, ele pagava a parcela de 153,08. E a nossa proposta é de parcela de R$ 59,06. Concordam que é difícil de entender? Difícil de fazer na mão, mais difícil ainda. E eu sou prova. Tinha que parar uma semana para conseguir fazer um plano de pagamento. Aí o que eu entendi? Que a gente precisava desenvolver um sistema. Um sistema em que você joga as informações e não só ficam lá pairando no ar as informações. Um sistema em que a inteligência artificial e o algoritmo transformam essas informações no quê? Num plano de pagamento. Então, o nosso sistema www.planodepagamento.com.br faz uma triagem para saber se esse consumidor é superendividado ou não. E como que essa triagem é feita basicamente? Se o que ele ganha cobre mínima existencial mais dívida, ele não é superendividado. É o primeiro bloqueio do sistema, tá? Porque se o que ele ganha é suficiente para pagar as dívidas mais o mínimo existencial, não há que se falar em superendividamento. Ah, mas não dá para pagar. Mas o que ele paga de dívida está dentro de 30% do que ele ganha. Ora, é a equação 70 e 30. Ele está gastando muito no mínimo existencial, então ele tem que reduzir o mínimo existencial. E o nosso sistema dá dicas para a redução do mínimo existencial, que era o que eu fazia. Tinha cliente que eu falava, olha, troca o aluguel, pede desconto na escola, né? Você tem que reduzir o cartão, então me manda aí suas 3 últimas faturas de cartão. Olha, desculpa, é um momento que não dá para comer em restaurante toda semana. Não dá, não tem mais. Pô, Fabrício, e a dignidade da pessoa humana? Nesse momento não dá, meu amigo. É comer o arroz e feijão dentro de casa. Não dá para comer fora. Então, você tem que reduzir isso aqui, ó. O seu mínimo existencial tem que se enquadrar. Gasto com moradia, alimentação, saúde, educação. Tem que se enquadrar onde? Tem que se enquadrar em 70% do que você ganha. Passou? Maravilha. Não é nem que a pessoa ganha para cobrir mínimo existencial e dívidas, e nem uma situação de que as dívidas estão limitadas a 30% do que ganha. Não, é como nesse exemplo aí, mais de 30%. No nosso caso, 47,44% do que ganha era descontado da aposentadoria para pagar a dívida. Então a gente entra na ficha cadastral desse consumidor. Põe lá todos os dados cadastrais. Depois a gente preenche os dados socioeconômicos. E aí é importante saber o grau de escolaridade, saber se tem filhos, saber se tem imóvel próprio, se tem carro próprio, qual o tipo de renda, se é uma renda variável ou fixa, se é servidor que tem ali estabilidade, ganha sempre a mesma coisa ou não. Porque com essas informações socioeconômicas, a gente monta o quê? A gente monta um score. Um score do consumidor pensando na capacidade de pagamento desse consumidor. Se ele tem ou não condições, mais condições, menos condições de cumprir aquele plano de pagamento. Aí a gente vai para onde? Para as despesas essenciais. Então, cada despesa essencial tem a possibilidade de subir o quê? O comprovante daquela despesa. Então, de luz, gasta R$100, sobe o comprovante. De água, gasta R$200, sobe o comprovante. Tem que comprovar. O sistema, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo,
quando possibilita a solicitação de uma audiência de tentativa de conciliação, que nem precisa de advogado, o que data máxima venda eu também acho um equívoco, porque se é difícil para o consumidor direto, né, sem advogado é muito pior, né? Com advogado já é difícil, imagina sem advogado. Então, lá você colhe as informações e só no último campo você pode subir anexos. Não, o correto é o quê? Falou que gasta 100 de luz, tem que subir o comprovante. Falou que gasta 200 de água, tem que subir o comprovante. Então, nós identificamos aí a necessidade de se provar tudo aquilo que você gasta. Nós já vimos que não é possível repactuar dívidas envolvendo financiamento imobiliário e financiamento de carro. Mas nós sugerimos o quê? Incluir aqui no sistema como gasto essencial. Se for um imóvel, não é o imóvel da praia, que você já tem quitado o imóvel da sua cidade, você está financiando o imóvel da praia. Não, meu amigo, aí desculpa, vende o imóvel da praia para pagar a dívida. Ok? Aqui é uma situação de superendividamento. É um imóvel que vive aquela família e não é imóvel de luxo. É um carro para a família inteira e não é carro de luxo. Esse parcelamento dos financiamentos imobiliários e do carro entra como? Entra como gasto essencial dessa família. Dignidade da pessoa humana. Tudo bem? E a gente coloca isso daqui como possibilidade no sistema. De um carro. Então lá, financiamento de um carro, financiamento de mais de um carro. A pessoa tem que ser honesta para saber se ela se enquadra no perfil desse superendividado. E aí nós vamos preencher o quê? Os dados da dívida. Então a gente parte do valor principal, corrigido, índice do INPC, mas o sistema dá a opção de mais de um índice, porque a pessoa pode querer fazer um acordo. Olha, o INPC está muito baixo, mas eu aceito um IGPM. Quanto que ficaria o IGPM? Cabe no seu bolso? Diz o credor. O sistema dá essa possibilidade. Ou IPCA, né? Porque a lei fala em índices oficiais do governo. Pode ser o INPC, que é o índice utilizado pelo tribunal, que a gente parte dele, mas você pode clicar num IGPM, num IPCA e ver o que é que sai para você daquele, dentro do nosso sistema, o que é que sai para você se cabe no seu bolso. E aí você também coloca o número de parcelas, inclusive as parcelas já pagas, porque o sistema vai atualizar parcela por parcela da data em que foi paga até o dia de hoje. E isso é bacana porque o sistema permite você mexer. Você entra muitas vezes com a ação ou com o pedido de audiência num dia e demora 3 meses, 6 meses a audiência. E quando chega na audiência você pagou mais 3 parcelas ou você pagou mais 6. Você pode ir lá atualizar e levar no dia da audiência o seu plano atualizado. Né? Então, tem que ter isso. O plano tem que atualizar não só o principal, mas também como cada parcela paga. Mês a mês, feito direitinho, para você levar um plano de pagamento redondo. E o plano sai, quando você clica no sistema, um PDF, dizendo fulano de tal, CPF tal, é pessoa superendividada porque não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Nós temos o artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, a famosa ou a chamada Lei do Superendividamento. Traz um resumo dos dados cadastrais, um resumo dos dados socioeconômicos, os gastos essenciais com anexo. Então o PDF sai com anexo de todas as contas essenciais, uma embaixo da outra. Traz os contratos também bancários como anexos, um embaixo do outro, e o plano de pagamento. Pode ser juros zero, pode ser 1% num cenário 2 que a gente colocou, e pode ser um livre, que você pode colocar lá de 0 a 1% ou acima de 1%, o que cabe no bolso daquele consumidor. Em resumo, neste bloco nós quisemos trabalhar
com vocês a parte contenciosa da ação de superendividamento e como fazer um bom plano de pagamento. Por isso que nós trabalhamos com o rito, que é um rito especial. Você entra com a ação, sugerimos já junto com o plano de pagamento, pede para intimar para a audiência de tentativa de conciliação, realizada a audiência e não tem acordo, cita, não para uma contestação geral, mas cita para dizer por que, por meio de documentação comprobatória, não aceitou o plano apresentado ou não aceitou renegociar. E aí, o juiz pode nomear um administrador sem ônus para as partes para verificar se o plano apresentado é ou não o plano a ser imposto compulsoriamente na sua sentença. E nós também falamos um pouco de como bem elaborar o plano de pagamento. O plano de pagamento deve ser elaborado à mão, que vai demorar, ou por meio de um sistema que você traz aí índices de atualização do governo, partindo do INPC, partindo do juro zero, para você ter exatamente uma margem de negociação quando sentar numa audiência de conciliação ou até extrajudicialmente quando sentar num Instituto de Defesa de Consumidor ou numa Câmara Privada de Mediação ou no escritório de advocacia para realizar ali efetivamente o seu interesse, que é o acordo por meio do plano de pagamento. Então agora vamos testar os nossos conhecimentos com as últimas perguntas, com o último quiz dessa última aula no programa Saber Direito. Primeira questão. São direitos básicos do consumidor, dentre outros. Letra A educação sobre o consumo adequado de produtos e serviços com ênfase à igualdade de trocas. Letra B. Os previstos no Código de Defesa do Consumidor e outros decorrentes de tratados internacionais de que o Brasil seja signatário, excluindo-se regulamentos internos e a analogia. Letra C. A efetiva reparação de danos extrapatrimoniais coletivos e individuais homogêneos, com exclusão da responsabilidade do profissional liberal. Letra D. A adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. A alternativa correta é a letra D. Quando falamos em eficaz e adequada prestação de serviços públicos em geral, nós temos sim aí como um direito importante dos consumidores, lembrando que nem todo serviço público é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, só aquele serviço ut singuli, individualizado e remunerado por tarifa. Próxima questão. Em relação ao conceito de consumidor e aos direitos básicos do consumidor, assinale a opção correta. Letra A. A vulnerabilidade, pressuposto de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é presumida para o consumidor pessoa física, ao passo que, para a pessoa jurídica, tal situação deve ser demonstrada e aferida casuisticamente. Letra B. Para se aplicar o conceito de consumidor equiparado, tem que haver prévio ajuste contratual com o fornecedor de produto ou serviço. Letra C. A inversão do ônus da prova depende da análise dos requisitos legais pelo juiz no caso concreto e de requerimento expresso da parte nesse sentido. Letra D. Os requisitos para a inversão do ônus da prova são alternativos, razão pela qual pode o juiz aplicar tal instituto quando presente a hipossuficiência do consumidor, ainda que o fato alegado seja inverossímil. A alternativa correta é a letra A. Realmente, quando falamos do direito do consumidor, nós temos que lembrar da vulnerabilidade que é presumida para a pessoa física e ela tem que ser comprovada, no caso concreto, para a pessoa jurídica. É a aplicação da teoria finalista atenuada, mitigada ou aprofundada nos termos do entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça. Pode o microempresário, empresário de pequeno porte, invocar o Código de Defesa
do consumidor ao seu favor quando comprovar a fragilidade no caso concreto. Esse é um dos fundamentos que entendemos pela aplicação da lei de superendividamento também para o pequeno empresário. Terceira e última questão do nosso último quiz. Acerca dos princípios aplicáveis à relação de consumo, assinale a opção correta. Letra A. De acordo com a jurisprudência do STJ, a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no CDC é a regra de introdução, ou seja, ocorre preferencialmente na decisão saneadora proferida pelo juiz. Letra B. A inversão do ônus da prova obriga a parte contrária a arcar com as despesas decorrentes da produção daquele meio de prova requerido pelo consumidor autor da demanda. Letra C. A vulnerabilidade difere da hipossuficiência, pois esta é de ordem material e presumida, em regra, para os consumidores, ao passo que aquela é de ordem processual e seu reconhecimento depende da análise do caso concreto. Letra D. Para o cumprimento do dever de informar imposto ao fornecedor, basta oferecimento formal das informações, sendo desnecessário, portanto, que o consumidor efetivamente as compreenda. A alternativa correta, no caso, é a... Isso mesmo, letra A. Quando falamos da inversão do ônus da prova, ela deve ocorrer de preferência até a fase de saneamento. Porque é muito difícil o juiz, no despacho inicial, determinar a inversão e não entendemos correta a inversão só na sentença, porque aí prejudica o contraditório. Então, prevaleceu, inclusive na jurisprudência superior, que o momento adequado para inverter é até a fase de saneamento, porque se há inversão, dá tempo ainda do fornecedor correr atrás e comprovar o contrário daquilo que foi alegado pelo consumidor. E com isso, nós chegamos ao fim do nosso curso, dessas aulas envolvendo a disciplina Direito do Consumidor, tema Lei de Superendividamento. Da nossa parte foi um grande prazer. Espero você nas nossas redes sociais. No Instagram é o @bolzanfa, Bolzan do sobrenome, Fá de Fabrício. No Facebook é o Fabrício Bolzan. Nós estamos juntos também no Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores Superendividados, o INDEX, www.index.com.br, e também no nosso sistema Plano de Pagamento, www.planodepagamento.com.br. Os nossos livros também têm interação, têm contatos direto conosco, e tanto no livro Direito do Consumidor Esquematizado como no livro Lei do Superendividamento, Teoria e Prática, você também tem ali os caminhos de nos contatar e trocarmos ideia e informações a respeito do direito do consumidor, em especial da Lei do Superendividamento. Da nossa parte foi um prazer, muito obrigado à TV Justiça e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.